Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo da lição de escola sabatina, já alcançando agora a lição de número 11, o tema vestuário apropriado. O verso áureo, então, nos declara: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Provérbios 31:13, um pequeno trecho, então, daquele relato sobre a mulher virtuosa, as várias ações dela e, inclusive, falando da tomada de decisão que ela tinha, uma autonomia grande e, então, justamente todo o cuidado para com sua família. Em outro trecho fala de que ela preparava as roupas para o inverno, para a sua família e assim por diante. A primeira pergunta nos declara o seguinte: o que tem a ver o vestuário com Deus e por quê? 1 Coríntios 10:31 nos declara o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Temos aqui duas notas para ler, a primeira do livro Educação 248 e a segunda do Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 641. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Que as roupas sejam adequadas e decentes. Ainda que seja apenas um tecido de pouco preço, deve estar limpo e bem assentado. Portanto, aqui nos apresenta várias razões de por que o vestuário tem relação com a religião, com a espiritualidade, com Deus. E vemos que é um dever diante de Deus por várias razões. Aqui nos é destacado tanto o aspecto que envolve o vestuário com a reforma de saúde, que é uma questão que tem relação direta com o estilo de vida da pessoa, e justamente aqui fala de um vestuário limpo, saudável, bem assentado. Aqui nos fala da simplicidade, de não haver extravagância, justamente de ter então um tecido de pouco preço, e algo também decoroso, decente. Então, nós vamos ver tudo isso de maneira ampliada, tanto nessa primeira parte do estudo, como no estudo semana que vem, que concluirá com a parte 2, então, inclusive trazendo aí o surgimento da reforma do vestuário no Adventismo, nos seus primórdios. Vamos à segunda pergunta, então. O que tem a ver o exterior com a religião? Tiago 2, versos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 96, declara: cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. Nas cerimônias do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo
devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. O que, porém, a palavra de Deus não aprova são as mudanças no vestuário pelo mero amor da moda, a fim de nos exibirmos como o mundo. Os cristãos não devem enfeitar o corpo com roupas caríssimas e adornos dispendiosos. Portanto, o que tem a ver o nosso exterior com a religião? Tem tudo a ver. Infelizmente, se criou uma mentalidade, quando falamos de religião, inclusive da religião cristã, de colocá-la num campo específico da vida da pessoa, de maneira limitada, até de maneira que essa religião não interfira muito no restante da vida da pessoa, para não incomodá-la e não incomodar a outros. No entanto, a religião ela vai fazer uma mudança total em sua vida, porque é uma cosmovisão que você tem agora, uma nova mentalidade renovada pelo Espírito Santo, e agora tudo você vai enxergar de maneira diferente. E em relação a tudo isso, nós vemos que aqui nos fala claramente de não haver desleixo e traz a comparação lá do Antigo Testamento, das prescrições que Deus deu para os sacerdotes, os levitas, tanto no aspecto da limpeza, como também não deveria haver desleixo em nada. Então, realmente deveria apresentar exteriormente o melhor dos aspectos, como disse. Lá foi dado especificações sobre a roupa de Arão, por exemplo. E alguém pode agora, de maneira precipitada, achar que Deus também, nesta época, prescreveu algum tipo de uniforme, algum tipo de tecido ou molde de roupa específico. Mas não é isso que a nota está nos falando. Está apenas havendo uma comparação, visto que agora diz que a roupa dos seguidores de Cristo também deve representar a Cristo em tudo. E o que vem nessa sequência, então? Fala que deve haver asseio, modéstia e pureza. Seguindo esses princípios, então estaremos bem representando a Cristo. Que aí não haverá, por outro lado, nem os adornos dispendiosos, mas também mesmo a roupa em si, de ser de alto preço, também não haverá isso da parte do cristão, que deve prezar não só pela modéstia, mas também pela simplicidade. Vamos à terceira pergunta. Devemos nos distinguir do mundo pelo simples gosto de se destacar como diferente? O que a atuação divina causará? Meditação Este Dia com Deus 282 declara: precisamos livrar-nos dos costumes e da servidão da sociedade, a fim de que, quando os princípios de nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Agora a meditação olhando para o alto, 309. Ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente detestável, abaixo da dignidade de um cristão. Mas ser singular, porque é necessário assim ser, como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, coloca a dignidade do céu sobre o homem. Não devemos temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos para exaltar e honrar a Deus. Não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferentes, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso não devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja contra nós. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23, 2. E por fim aqui o Mensagens Escolhidas, volume 3, 255.
A atuação do Espírito de Deus interiormente causará uma mudança exteriormente. Os que se atrevem a desobedecer às mais claras afirmações da inspiração não irão ouvir, receber e agir de acordo com todos os esforços humanos feitos para conduzir esses idólatras a um vestuário simples, desprovido de adornos, asseado e apropriado, que de maneira alguma os tornará esquisitos ou singulares. Portanto, aqui temos bastante para refletir. Devemos nos distinguir do mundo pelo simples gosto de se destacar como diferente? Os textos declararam que não devemos, pelo simples gosto, querer se destacar como diferente, como singular, como esquisito. O que a atuação divina causará é o que nós vimos aqui no último texto lido. A atuação do Espírito Santo, ela começa interiormente e ela vai se expressar também exteriormente. Não é algo que deva ser só exterior, como era o caso dos fariseus, mas é uma reforma que deve haver na nossa vida de dentro para fora. Certamente a genuína reforma, a genuína operação do Espírito Santo no coração do ser humano vai trazer uma mudança perceptível, uma mudança exterior, portanto. E aqui então nos fala que existe essa situação de pessoas que têm esse apego neste assunto do vestuário, dos adornos e tudo mais, isso os torna realmente idólatras. Mas vamos então observar o primeiro texto que lemos. Aqui nos diz que nós não podemos ser reféns, presos da sociedade, dos seus costumes, do que é imperativo a partir da moda. Se nossa fé estiver em jogo, se de fato, para seguirmos os princípios divinos, tivermos que estar em desacordo com o costume, a moda, os valores que o mundo tem apresentado em determinada época, nós devemos então, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo, devemos então agir com retidão. Mas essa acusação de ser singular não quer dizer que ela procede no seguinte sentido, de nos tornar como esquisitos. Vejamos que aqui no texto, no último que nós lemos, fala que ao seguirmos esses princípios dados pela palavra de Deus, de maneira alguma isso, que é um vestuário que simples, sem adornos, desprovido de adornos, aqui falou, asseado e apropriado, que de maneira alguma, fazendo isso, nos tornará esquisitos ou singulares. Então a palavra singular aqui, que Ellen White está trabalhando, é num sentido pejorativo que as pessoas nos trazem. Então, talvez uma palavra que torne mais claro para nós, né, é essa questão do esquisito, uma esquisitice, uma peculiaridade da sua parte, mas isso a pessoa pode ter esse preconceito, querer tirar proveito, mas não de fato será algo que diminuirá a dignidade da pessoa. Ao contrário, a pessoa estará enobrecendo o seu corpo e apresentando então agora uma percepção do seu caráter, da sua personalidade muito mais correta do que seria seguindo o modelo do mundo, que é de cópia, de emulação de outras coisas, de outras pessoas, mas não uma realidade da pessoa. O texto do meio que nós lemos, então, nos fala que é detestável, abaixo da dignidade de um cristão, simplesmente a pessoa ter esse gosto por querer se diferenciar, né? E essa pessoa, então, não está entendendo que não é isso o ponto. Mas nós, eventualmente, nos diferiremos do mundo de maneira mais impactante em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. Se não há pecado, não há por que se diferenciar e querer ser do contra em todos os aspectos de forma alguma.
Mas vamos mais, então, na quarta pergunta continua: o que podemos deduzir de uma pessoa quanto ao caráter através do vestuário que usa? E é correta a ideia de que é necessário se vestir como os mundanos para sermos valorizados? Mateus 3,4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Sabemos que essa referência a gafanhotos no texto, na realidade, é as alfarrobas, que tinham essa aparência. Não é o inseto, mas justamente esse alimento muito próprio também dos pobres, das pessoas simples, tinha em grande quantidade naquela região essas árvores. Aqui então nós vamos ver o texto do Mensagens Escolhidas, volume 3, 242, primeiramente, que diz assim: verifica-se geralmente que o vestuário e seu arranjo na pessoa constitui um índice do homem ou da mulher. Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que em graça pode ser comparada com as flores do campo. Manuscript Releases, volume 6, página 159, declara: o Senhor deseja que cada pessoa convertida afaste a ideia de que vestir-se como os mundanos se vestem valorizará a sua influência. A ornamentação da pessoa com joias e coisas luxuosas é uma espécie de idolatria. Essa desnecessária exibição revela amor por essas coisas que supostamente emprestam valor à pessoa. Dá evidência ao mundo de um coração destituído do adorno interior. Vestuário dispendioso e adorno de joias representam incorretamente a verdade, que deve ser sempre apresentada como do maior valor. Uma pessoa vestida com exagero e adornada exteriormente traz o sinal de pobreza interior. Revela-se falta de espiritualidade. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 645, diz: os que se apegam aos adornos proibidos na palavra de Deus nutrem orgulho e vaidade no coração. Desejam atrair a atenção. Seu vestuário diz: olhem para mim, admirem. Assim cresce decididamente a vaidade inerente ao coração humano, devido à condescendência. Quando a mente está firme na ideia de apenas agradar a Deus, desaparecem todos os desnecessários embelezamentos pessoais. O que podemos então deduzir de uma pessoa quanto ao caráter através do vestuário que usa? Aqui o primeiro texto que lemos fala que é um índice do homem ou da mulher. Quando você vê a questão do vestuário, a forma que ela se arruma, então isso comunica. É uma comunicação então, já que você faz uma primeira impressão que você passa através da escolha das roupas, do arranjo que foi feito e tudo isso. É inevitável que isso ocorra, seja a pessoa querendo ou não. Já é um primeiro momento que traz um índice, um resumo, como fosse algo que já trouxesse uma percepção positiva ou negativa, vai comunicar, ou mesmo indiferente para alguns, que vão ser menos preocupados com isso. Mas, eventualmente, o vestuário ele vai comunicar uma área, uma tribo, um tipo de pessoas que é o seu entorno, muitas vezes. Pode ser extremamente informal, desleixado, ou pode ser exageradamente formal. Então, tudo isso vai comunicar sobre a pessoa. É correta a ideia de que é necessário se vestir como os mundanos para sermos valorizados?
Certamente que esse é um equívoco, né? E isso não é só na área do vestuário. A igreja frequentemente ela quer rivalizar com o mundo, seja em algum tipo de programação com jovens ou o que quer que seja que possamos pensar aqui, o tipo de liturgia do culto. As pessoas querem tornar o culto a Deus um tipo de espetáculo, de show. Tudo isso não compete a nós, então, rivalizarmos, até porque, se formos por esse caminho, não é de relevância da igreja, não é das pessoas agora vindo para a igreja, mesmo com essa versão light de cristianismo, essa versão diluída, mas realmente vai tornar irrelevante a igreja, porque o mundo fará tudo isso ainda com maior qualidade, com maior capacidade. Não adianta rivalizar. Não estou dizendo aqui que não deva haver programações para os jovens. Deve haver, mas não simplesmente numa cópia do mundo. E agora aquele mesmo tipo de transe, de agitação que de repente haveria num show, que ele fosse de um cantor mundano, agora ele ter isso através de um cantor gospel. Não resolveu a situação. São palavras diferentes, mas na realidade está se cultuando a mesma coisa em ambos os lugares. E então nós vemos que é necessário nessa questão do vestuário também as pessoas não acharem isso. Vejamos que o texto fala aqui que essa desnecessária exibição, a pessoa acha que é necessário para dar valor à pessoa. Mas isso é incorreto, é algo que a pessoa ela está achando que isso vai resolver, que ela vai ser melhor, bem aceita dessa maneira, mas isso não impactará positivamente num testemunho para o incrédulo agora aceitar que a vida do cristão é de fato diferente. E ela não é inferior, ela é superior, é elevando o ser humano para ele se tornar mais nobre, para ele não ser animalesco, para ele não simplesmente ser movido pelos impulsos, os sentimentos, mas um ser racional, ele desenvolverá diversas virtudes. Aqui nós vemos que deve haver um vestuário simples, mas deve haver um gosto apurado, uma mente culta, que diz, né? Então tudo isso, nós vemos que claro, o vestuário vai, de alguma maneira, comunicar a personalidade da pessoa. Uma pessoa vai ter preferências diferentes da outra na escolha do vestuário. Desde que não entre num terreno de aquilo ser uma transgressão da lei de Deus, deve, então, haver essa diversidade. Mas aqui é importante que diz que essas mulheres cristãs, em especial aqui se destaca as mulheres neste assunto, devido a realmente uma maior preocupação neste assunto vir muitas vezes do mundo feminino. O apóstolo Paulo e Ellen White comentam sobre isso também em outras passagens, mas claro que inclui em algum nível e principalmente no tempo em que vivemos, na geração atual, de os homens se preocuparem mais nessa área também. E aí tudo cabe a nós vermos aqui o que o texto está dizendo, que vai ver que o verdadeiro valor é o que? É o valor moral. É isso que deve ser buscado, então. Então, as maneiras, o falar da pessoa, tudo isso vai comunicar também. Não vai ser só o vestuário, mas vai ser algo coerente. Problemático é se a pessoa não tem essa percepção de que ela pode, então, ter gestos, maneiras gentis, palavras suaves, agradáveis, mas, de repente, o vestuário não comunicou isso. Está havendo uma desconexão de uma coisa com a outra. Então, deve haver no cristão uma mensagem coerente no seu todo. Aqui diz-nos claramente sobre essa questão dos adornos, que aqui está justamente falando das joias e de coisas luxuosas, que isso tudo realmente, essa ornamentação, é uma espécie de idolatria. Deixa muito claro
esse ponto, e aí revela tudo isso, uma pobreza interior. A pessoa está preocupada tanto nesse aspecto exterior que ela então não vai dar a mesma atenção ao desenvolvimento da espiritualidade, um caráter adequado. Então, nós devemos ter prioridades na vida, e a prioridade maior é construir um caráter que possa ser aceito no céu. Aqui também nos fala desse desejo muitas vezes de atenção, de olhar, admirar, e aí a pessoa de repente vai querer chocar, vai querer algo mais chamativo para alcançar esse propósito. Então tudo isso nós vemos aqui que diz que esses tipos de embelezamentos que a pessoa acha que é necessário, é tudo desnecessário e não agrada a Deus esse tipo de preocupação exacerbada. A quinta pergunta então nos diz assim: podemos seguir uma moda que esteja de acordo com a modéstia e a Bíblia? 1 Timóteo 2,9: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. 1 Pedro 3,3: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. O primeiro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 424, declara: como um povo, não cremos que nosso dever de sair do mundo seja estarmos fora da moda. Se temos um tipo de vestuário de bom gosto, natural, modesto e confortável, e jovens descrentes escolhem vestir-se como fazemos, devemos mudar essa maneira de vestir-nos a fim de sermos diferentes do mundo? O segundo texto, Mensagem aos Jovens 350. Os cristãos não se devem dar a trabalhos para se tornar objeto das atenções gerais por uma maneira de vestir diferente do mundo, mas, se em harmonia com sua fé e seu dever relativamente a vestir-se com modéstia e higiene, acharem-se fora da moda, não devem mudar de atitude a fim de ser semelhantes ao mundo. Cumpre-lhes, porém, manifestar nobre independência e coragem moral para serem retos, ainda que todo o mundo seja diferente. Se o mundo apresentar um modo de vestir discreto, conveniente e saudável, que esteja em harmonia com a Bíblia, não alterará nossa relação para com Deus ou o mundo, ou adotarmos esse estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar seu traje com a palavra de Deus. Devem fugir dos extremos e seguir humildemente uma orientação reta para a frente, a despeito de aplausos ou censuras, apegando-se ao direito justamente por ser direito. Então, esse texto originalmente foi publicado na revista Review and Herald, 30 de janeiro de 1900. Existem versões anteriores desse texto que não está exatamente igual a este, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 476, e Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 458. Essa versão da Review de 1900 é do Mensagens aos Jovens 350. São textos semelhantes, fica aqui o registro, mas optamos por colocar aqui a última versão. Ainda temos Mensagem aos Jovens 353. Não desestimulamos a correção no vestuário. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras que nos assinalaremos como peculiares. Mas quando perdemos o amor da ordem do asseio em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta nunca degrada, antes eleva. Quando os crentes são descuidados no trajar vulgares e rudes de maneiras, sua influência prejudica a verdade. Então a pergunta foi: podemos seguir uma moda que esteja de acordo com a modéstia
e a Bíblia? Sim, certamente podemos, não será esse o problema. Receio que esse primeiro texto que nós lemos, alguém ainda venha a lê-lo e compreender erroneamente, visto que aqui o texto termina numa pergunta, né? E é justamente uma pergunta retórica, mostrando que a questão não foi que o crente ele mudou a sua posição, mas que o mundo chegou próximo agora ao padrão daquele cristão, visto que a moda ela passa por várias mudanças, ciclos que vão ser mais distantes do padrão divino e outros que vai se aproximar mais. Hoje em dia, na realidade, na sociedade que vivemos, se tornou mais fácil tudo isso, que era muito mais complicado nas gerações passadas, porque realmente havia mais uma moda só e pronto. Hoje é mais tolerada essa pluralidade, essa diversidade de estilos, de formas de se vestir, e justamente se torna mais acessível possível de o cristão achar uma roupa que seja adequada realmente para comprar, visto que em alguns casos, mesmo hoje, muito mais no passado, tinha que o cristão fazer essa roupa do zero ou trazer algumas mudanças, alterações para ficar de acordo com o padrão de Deus. Então nós vemos tudo isso aqui que o texto vem falando. A primeira frase do primeiro texto diz: como um povo, não cremos que nosso dever de ser do mundo seja estarmos fora da moda. Não é agora um mandamento que você é obrigado a estar diferente se o mundo se aproximar de você. É isso que ela vem falando, a mensageira do Senhor. Na sequência, ela fala de um vestuário de bom gosto, natural, modesto, confortável. E aí, se jovens descrentes começam a vestir assim como fazemos, aí a gente vai mudar só para ser diferente? Não, não é assim. Eles que estão se aproximando, não nós do mundo. Aqui na sequência também fala que o cristão não deve se dar ao trabalho de querer se tornar objeto das atenções geral por uma maneira de vestir diferente do mundo. Ele não vai se dar ao trabalho, aquilo que a gente já comentou antes, de querer ser singular, esquisito e tudo mais. Vejamos então que aqui fala, no entanto, que se tivermos que ficar fora da moda, vamos ficar, teremos nobre independência e coragem moral para ser diferentes também. O ponto aqui que nós vemos que, de qualquer forma, o conjunto da obra vai nos mostrar, então, uma distinção do mundo. Vejamos que no último texto nos fala justamente da questão das maneiras, do cuidado, e tudo isso nos fala sobre que o cristianismo nos eleva e não degrada. Então fala que nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir, tão zelosos de boas obras, não é só o vestuário, mas as atitudes, as práticas que nos assinalaremos como peculiares. Então a gente não tem que ficar nessa preocupação de, olha, eu tô ficando muito parecido aqui com o mundo assim, ninguém vai saber que eu sou um cristão. Calma, é o conjunto, não é só o vestuário é uma parte dessa comunicação, mas a sua fala pura, sem palavrões, sem certos tipos de linguagens mais vulgares. Então, as suas falas, o seu trato com as pessoas, tudo isso, esse conjunto todo coerente, vai comunicar algo para as pessoas. Lembrando aqui que nos fala então que esse vestuário ele deve ser saudável, conveniente. Um dos aspectos perniciosos da moda, isso a gente vai falar mais adiante nos estudos, é justamente o da opressão, o de trazer o desconforto, o tornar as coisas não saudáveis e acarretando doenças de fato. Então isso é muito sério, de nós rompermos com tudo isso. E aí deve haver então essa necessidade de fugir dos extremos,
seguir a despeito se formos aplaudidos ou vaiados, censurados. Não importa, nós continuaremos da mesma maneira, agindo da mesma forma, conscientes de que estamos seguindo o melhor. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. O cristão não é contra o bom gosto, mas os tipos de embelezamentos artificiais que o mundo apresenta, isso ele vai abolir da sua vida. Sexta pergunta: o que alguns entendem por humildade e modéstia no vestuário? Êxodo 19, verso 10. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Muito bem, então, o texto deixa claro aí a preocupação de Deus aqui em Êxodo 19, antes daquela fala em voz audível realmente que Deus fez com o povo, na sequência dando os seus mandamentos. E aí houve então um preparo antes desse acontecimento. Orientação à criança, página 415. Há uma classe que continuamente está batendo na mesma tecla do orgulho e vestuário, que é descuidada com o seu próprio vestuário, e que julga ser virtude andar suja e vestir sem ordem e gosto, e suas roupas quase sempre parecem que vieram voando e pousaram sobre sua pessoa. Seu vestuário é imundo, e assim mesmo tais pessoas sempre estarão falando contra o orgulho. Classificam a decência e a higiene como orgulho. Os que são descuidados e desalinhados no vestir raras vezes têm conversa elevada, ou possuem ainda que seja um pouco de requinte nos sentimentos. Às vezes considero a excentricidade e a grosseria como humildade. Mensagens Escolhidas, volume 2, 319. Alguns faziam da questão do vestuário a coisa de suma importância, criticando peças de vestuário usadas por outros e sempre prontos a condenar todo aquele que não satisfizesse exatamente suas ideias. Orientação à criança 429. Não incentiveis uma classe que centraliza sua religião no vestuário. Alguns se deleitam nesse trabalho, e quando seu espírito se volta nessa direção, começam a achar que se devem tornar palmatórias da igreja. Sobem à cátedra de juízes, e logo que vem um de seus irmãos e irmãs, procuram algo para criticar. É esse um dos mais eficientes meios de se tornar de espírito acanhado e de impedir o crescimento espiritual. Deus quer que desçam da cadeira do juiz, pois ali nunca os colocou. São reprovações muito sérias que nós encontramos nesse texto de uma classe que, infelizmente, acha que o ponto mais essencial, o ponto central da sua religião é o assunto do vestuário. E esse assunto não pode ser tornado dessa maneira. A ponto dessas pessoas serem críticos, juízes do vestuário alheio, porque ele não se conforma com as suas ideias. Não quer dizer que é o padrão de Deus, mas ele formou uma ideia sobre o tema do que ele entende que é o certo e errado, e a pessoa que destoa disso sofre, então, a crítica. Vejamos que essa classe que fala tanto do orgulho, ela, por outro lado, se vê como muito humilde, mas ela se torna, então, o que? Descuidada. E aqui fala, então, que não é virtude andar sujo, não é virtude se vestir sem ordem e gosto. Parece que a pessoa usou uma roupa que a roupa veio voando, aqui diz, e pousou sobre a pessoa. Então não é uma roupa alinhada, bem ajustada na pessoa. E assim, essas pessoas classificam a decência e a higiene como orgulho. Então, além disso tudo, ainda nos fala na sequência aqui que eles acham que essa excentricidade deles, essa grosseria, essa rudeza, essa aspereza é humildade.
mas o cristianismo ele vai enobrecendo a pessoa. Certamente existem pessoas que vêm de contextos sociais, de educação diferente, e a pessoa, ela vai, à medida que vai avançando na santificação, vendo que tem certas coisas a melhorar, que o bom gosto não é para ser desprezado e deve então ser apurado os sentimentos então em relação a isso, porque muitas vezes o que foi aprendido então no contexto que a pessoa vivia não bate então com os princípios bíblicos. Mas vamos ver mais sobre esse assunto na sequência ainda. Aqui então, na 7ª pergunta, diz assim: por que é errado e perigoso vestuário extravagante na aparência? Por que Deus abomina usar vestuário peculiar ao sexo oposto? Deuteronômio 22:5: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. O primeiro texto é Testemunhos para a Igreja, volume 4, 645. O amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja o contrário do que é uma senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e sobriedade. O vestuário extravagante muitas vezes incute concupiscência no coração da que o usa, despertando baixas paixões no que o contempla. Deus vê que a ruína do caráter é frequentemente precedida pela condescendência com orgulho e a vaidade no vestir, que os caros enfeites sufocam o desejo de fazer o bem. Mensagens escolhidas agora, volume 2, 477. As proibições de Deus são consideradas levianamente por todos os que advogam a remoção da diferença de vestuário entre homens e mulheres. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 460. Deus determinou que houvesse clara distinção entre trajes masculinos e femininos e considerou o assunto de suficiente importância para dar explícitas instruções a esse respeito, pois se o mesmo traje for usado por ambos os sexos, causaria confusão e grande aumento de crime. Também no mesmo livro, na 421, minha atenção foi chamada para: não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Há a tendência crescente de fazer com que as mulheres usem vestuário tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, confeccionando suas roupas com talhe similar às dos homens. Deus, porém, declara que isso é abominação. Muito bem, aqui nós temos várias orientações importantes. Existe essa questão do amor ao vestuário pôr em perigo a moral. E é comentado, então, que aquele que contempla um vestuário indecente, ele pode, então, nele ser despertado baixas paixões. E a pessoa, de alguma maneira, foi um instrumento de tentação para aquela pessoa. Mas, na mentalidade da atualidade do mundo, é que eu não tenho responsabilidade nenhuma de como você que tá aí com pensamentos que não deveria ter e assim por diante. Mas fala também, por outro lado, que a pessoa que usa esse vestuário extravagante ou indecente, essa pessoa muitas vezes não é inocente, não é ignorante, ainda que haja casos sim, da pessoa nunca recebeu orientação sobre isso, e até certo ponto ela é ignorante disso, ela não tem essa percepção completamente, mas muitas e muitas vezes a pessoa é ciente, ela percebe a influência, o poder da sedução e então ela usa isso, vê como aquilo agrada então os sentimentos, os elogios, a forma que as pessoas tratam
e é uma forma, então, lamentável da pessoa ficar com uma autoestima. Não deve ser através desse mecanismo. E aí nós vemos aqui na sequência que os caros enfeites eles sufocam o desejo de fazer o bem. Então são coisas que vão criando conflito. É um princípio em conflito com o outro. Em relação ao segundo ponto, sobre a abominação, é importante destacar que muitas pessoas objetam sobre isso ao falarem que o contexto em Deuteronômio 22 era um contexto da época histórica muito diferente do de hoje. E de fato era, temos que reconhecer, mas o ponto aqui não é esse. Certamente que em todas as épocas havia, por menor que fosse, de repente não ser tão destacado ou ser menos destacado, mas havia sempre diferenciação do vestuário do homem e da mulher, mesmo nesse período, obviamente, que as pessoas acham que era algo mais semelhante, mas havia alguns detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem, passam por alto. Mas o detalhe, o ponto não é nada disso. O detalhe é que a Mensageira do Senhor no século XIX, ela traz à tona esse texto e faz uma aplicação para a atualidade. Passado, então, mais de 3.000 anos da época, então, do texto em si. Mas agora mostrando a palavra viva e eficaz, que aquele mesmo princípio agora se aplicava a uma situação que estava surgindo justamente naquela época, no século XIX. Vejamos que é naquela época que surge uma reforma do vestuário, trazida à tona por grupos de mulheres feministas, muitas delas, grande parte também tinham ligação com o espiritismo, e de fato a moda anterior, o vestuário dispendioso das mulheres estava equivocada. A própria Mensageira do Senhor reprovou aquele tipo de vestuário dispendioso, uso de espartilhos e tudo mais, que causavam sério dano à saúde, inclusive. Mas o que o mundo estava propondo agora era ir a outro extremo. E esse que é o problema. Nós vamos até comentar sobre isso também na parte 2 desse estudo, mas aqui já adiantando esse ponto, que justamente começou agora a subir o vestuário de maneira a começar a ficar mais curto, progressivamente foi encurtando, e entra agora o surgimento, e tem um nome especial, Amélia Bloomer, que é normalmente reconhecida como a mãe das calças para as mulheres, aquela criadora disso. E todos esses eventos, esses acontecimentos estão surgindo naquela época, por volta da época que surge o Adventismo, e agora a Mensageira do Senhor tem que dar orientações precisas, detalhadas para o povo de Deus, de não seguir a moda dispendiosa, mas não cair nesse erro agora que estava sendo trazido por feministas e espíritas, que levava agora a um vestuário indecoroso. Então tudo isso nós vemos aqui, e veja que é dito que também esse vestuário, semelhante a mulher usar o do homem, o homem usar da mulher, não diz que tem que ser idêntico também, mas aqui fala que já havia, começando daquela época, esse propósito de derrubar a distinção entre os trajes masculinos e femininos, a remoção da diferença. E aqui fala então de confeccionar roupas com talhe similar às dos homens. Ora, então não precisa ser idêntico, mas algo similar já é o suficiente. As pessoas hoje falam que uma coisa é a calça feminina, outra coisa é a calça masculina. De todo modo, como nós vimos, a semelhança já traz essa dificuldade, mas para além disso, o problema da calça feminina envolve também o aspecto da indecência. Então,
Existem vários elementos aqui que poderíamos comentar. Aqui nós estamos fazendo um resumo, senão nos delongaríamos demais nesses pontos, mas hoje tudo isso está muito mais avançado na sociedade, de maneira a buscar masculinizar as mulheres e tornar os homens mais femininos. Tem havido essa proposta e é uma espécie de confusão que vai sendo criada das pessoas perderem a noção dos seus papéis na sociedade e tudo isso vai perdendo o rumo. Alguém pode dizer então, mas você está dizendo que homens e mulheres não são iguais? São iguais ontologicamente, são de dignidade igual diante de Deus. A questão é que também a mesma Bíblia fala de papéis complementares também entre homens e mulheres, que justamente são em auxílio a essa harmonia familiar, justamente. Simplesmente um ficar buscando o que é próprio do outro, no final das contas ninguém vai fazer a sua parte corretamente. Então tudo isso denotaria todo um outro estudo sobre esse aspecto, mas as pessoas, ao falarem de igualdade, em termos de dignidade, uma igualdade do ser, ninguém é inferior ao outro, torna as pessoas a entender uma outra coisa agora, de um agir idêntico em todos os aspectos, e esse não é o aspecto que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos orienta de uma maneira maravilhosa e temos outros estudos sobre esses assuntos que esclarecem então que realmente deve haver um buscar, uma restauração realmente da família. Essa conversão dos pais aos filhos, filhos aos pais, todo esse contexto da família que nós estamos estudando nesse semestre, nós vemos que não pode ser perdido, porque o sucesso da igreja, o sucesso da sociedade está justamente aí, no seio familiar. 8ª pergunta: quando somente a educação poderá ser considerada completa? Provérbios 16:20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Livro Educação 246. Não poderá ser completa nenhuma educação que não ensine princípios corretos em relação ao vestuário. Sem tal ensino, a obra da educação é muitas vezes retardada e pervertida. O amor ao vestuário e a dedicação à moda acham-se entre os mais formidáveis oponentes e decididos embaraços que há para o professor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, 169. Os jovens devem ser estimulados a formar hábitos corretos no vestir, de modo a que a sua aparência seja alinhada e atrativa. Sejam ensinados a conservar as roupas limpas e bem consertadas. Todos seus hábitos devem ser de modo a torná-los um auxílio e um conforto aos outros. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 641. Nossas palavras, ações e vestidos são diariamente pregadores vivos, juntando com Cristo ou espalhando. Isso não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. Muitos incrédulos sentiram que não estavam procedendo bem em se permitirem ser escravos da moda, mas quando veem alguns que fazem elevada profissão de piedade, vestindo-se da mesma maneira que os mundanos, fruindo a sociedade dos frívolos, entendem que não pode haver mal em tais coisas. Então, quando somente a educação poderá ser considerada completa? Quando leva em consideração também educar em relação ao vestuário. Diz que isso se torna um problema depois para o meio educacional, para o professor, a professora, e lidar então com esse amor à moda e tudo mais que aí vai se revelar naquele contexto escolar. E essa dificuldade deveria ter sido resolvida já na família, para que não houvesse essas dificuldades e pessoas então usando o vestuário
que não é próprio, então. Aqui nós vemos também, na sequência, essa questão de as roupas serem limpas, alinhadas, atrativas, tudo isso faz parte e que nossas palavras, ações e vestidos são pregadores, ou estamos juntando ou espalhando com Cristo. E aqui a questão que fala na sequência eu acho muito importante, porque se por um lado existe aquela classe que centraliza a sua religião no vestuário e é um equívoco, outros acham que é insignificante e passam por alto assunto com gracejo, não se importa isso, mas a questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração, aqui diz. Então, não pode simplesmente ser ignorado. Nona pergunta: o que a genuína religião traz? Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 374. A impressão deixada com demasiada frequência sobre as mentes é que a religião é degradante e que é uma condescendência para pecadores aceitar a norma da Bíblia como sua regra de vida. Pensam que seus preceitos são grosseiros e que, aceitando-os, precisam renunciar todo o seu gosto por aquilo que é belo e, em vez disso, precisam aceitar a humilhação e degradação. Satanás nunca aplicou maior engano sobre as mentes do que este. A religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e a polidez do refinamento natural e da pureza elevada em vez do artificial e falso. Na 375 ainda diz: a religião da Bíblia sempre tem tendência de elevar e refinar, e tivessem os profetas seguidores de Cristo exemplificado na vida os princípios da religião pura, a religião de Cristo seria aceitável a maior número de mentes refinadas. Muito interessante o complemento da pergunta anterior e essa. Na anterior, falou então que muitos incrédulos sentiram que não estavam procedendo bem se permitirem ser escravos da moda. Mas aí, quando eles olharam para aqueles que supostamente estavam professando piedade, se vestindo igual aos mundanos, agindo da mesma forma, entenderam que não há tanto mal como eu pensei nesse assunto. Perde-se aquela impressão que o Espírito Santo tinha trazido na mente da pessoa, e o mau exemplo que a igreja faz permite que o incrédulo então não veja a gravidade da escravidão da moda. Por outro lado, existe um outro raciocínio que o incrédulo pode desenvolver muito equivocado, que é essa impressão que é deixada na mente também pelo mau exemplo, muitas vezes, dos professos cristãos, de agora, em vez deles enobrecerem, terem um bom gosto pela beleza natural realmente, um certo polidez, refinamento, isso não é errado em si, ainda que devamos fugir do artificial, do falso. Nós vemos aqui que a pessoa entende que ele se tornando cristão, ele vai ter que se tornar mais grosseiro, que é uma degradação. Então, um tipo de falsa modéstia, uma falsa humildade que alguns cristãos revelam, eles não estão dando uma boa impressão da genuína religião cristã. Então, vemos que na sequência diz que devemos elevar os nossos atributos, nossas virtudes, refinar. E isso seria melhor aceito a maior número de mentes refinadas. Nós não nos preocupamos muitas vezes com essa classe também. A 10ª e última pergunta vai nos esclarecer sobre um ponto. O Senhor é contra a beleza natural? Olha só, nós vamos ver aqui nessa nota, devemos prestar bastante atenção que existe um tipo de beleza falsa, artificial, que Deus não aprova. Mas existe a beleza natural,
a beleza que provém de Deus, que ele aprova. Deus é originador, na verdade, de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro e de tudo que é belo. E diante disso, nós vamos ver o que é essa beleza natural. Os textos vão nos orientar. Vamos ao primeiro trecho, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 376. Deus que criou tudo que é formoso e lindo, sobre o que repousa o olhar, ama o que é belo. Orientação à criança 424. A beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa proporção das partes de uma para com outra, mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 473. Milhares de mulheres têm arruinado sua constituição, trazendo sobre si doenças várias, em seus esforços para tornar enfermo e artificial um corpo sadio e natural. Estão descontentes com as disposições da natureza e em seus intensos esforços por corrigi-la e submetê-la às suas ideias quanto à beleza, derribam-lhe a obra, deixando-a simples destroço. Ciência do Bom Viver 288. Ele, o vestuário, deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e beleza naturais. Apontou as flores do campo, aos lírios desabrochando em sua pureza, e disse: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mateus 6,29. Assim, pelas coisas da natureza, Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. Na 292 ainda complementa: um dos principais elementos da beleza física é a simetria, a harmônica proporção de suas várias partes. E o modelo correto quanto ao desenvolvimento físico se pode encontrar não nos modelos exibidos pelos modistas franceses, mas no corpo humano desenvolvido segundo as leis de Deus na natureza. Ele é o autor de toda a beleza e unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Muito esclarecedor tudo isso. Existe a beleza espiritual, ela é a harmonia, a semelhança com Jesus. Mas nos falou o texto da beleza natural, que é algo objetivo, não é algo completamente subjetivo. Como eu falei, existe, claro, alguma diversidade de gosto em alguma coisa. A pessoa pode ter a preferência por uma cor, o outro já acha outra cor mais bela. Mas existem parâmetros gerais que nos trazem isso. E vejamos que a arte atual, as roupas, uma série de coisas no nosso mundo procura subverter esse conceito de beleza natural, que é uma questão que é simétrica, a proporção das partes de maneira harmônica, e as pessoas querem alterar tudo isso. Algo assimétrico a pessoa quer apresentar. Então, aqui nos fala que realmente muitas pessoas arruinaram, trouxeram doenças para si, porque buscaram um tipo de beleza, elas tinham ideias quanto à beleza que são equivocadas. Deve ser buscado, então, não na moda. Aqui Ellen White chega a falar dos modistas franceses, né, que eram os mais famosos desde aquela época. E aqui nós vemos então que existe graça, beleza, conveniência, mas tudo isso que é apreciado pelo céu, o inimigo das nossas almas inspira o ser humano agora a buscar outras coisas. E aqui nós vemos então que a pessoa ela renuncia a tudo isso. Ela busca coisas que vão transgredir as leis naturais de Deus.
Existem certas coisas, diferenciações, por exemplo, entre o homem e a mulher no corpo deles, que justamente a constituição feminina e masculina vai ser diferente, mas a pessoa não está contente como é. Ela quer exacerbar toda essa situação e aí entra a questão do espartilho, por exemplo, que muitas mulheres ao decorrer dos séculos utilizaram. Graças a Deus hoje é um costume menos atuante na sociedade, mas que então durante séculos foi um problema de criar então o que Ellen White em outros textos chama até de uma cintura de vespa, né? Então é algo absurdo da pessoa comprimir o corpo dela a ponto então disso afetar os órgãos, de eles ficarem também sem espaço de ação e isso causar vários danos à saúde. Absurdos quanto também aos pés e tudo mais, nós vemos toda essa situação que é violando as leis de Deus, que a pessoa age dessa maneira. Mas devemos nos conformar, aqui diz o final, né? Ele é o autor de toda a beleza. E unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, os ideais de Deus, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Então, esse tipo de atitude que o inimigo procura apresentar deve ser renunciado e buscado aquilo que Deus apresenta como correto. Então, a palavra de Deus, ela tem sim essa amplitude de nos orientar em todos os aspectos da nossa vida. Finalizamos aqui o nosso estudo. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Continuem frequentando aqui o canal, vendo os demais vídeos de estudos especiais, as lives interativas que temos aqui. E justamente na semana que vem entraremos então na segunda parte desse tema, em outros pontos que não tivemos condição de explorar nessa semana e concluiremos esse tema. Mas até aqui creio que tenha já ficado claro muitos elementos e que possamos cada dia mais aprender da sua palavra inspirada o que é o correto, o que é o errado e colocarmos em prática em nossas vidas. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.